Bíblia, não saia dessa doce presença, não permita que este fogo apague nunca, essa chama se apague jamais. Salmos 46, eu creio que seja a continuação deste cântico. Ainda que a videira não floresça, ainda que os montes se mudem, ainda que venha a guerra, todavia me alegrarei em Senhor meu Deus. Salmos 46. Você é um privilegiado por estar aqui nesta manhã. Você escolheu a melhor parte. Você poderia estar na sua casa, dormindo, preparando um almoço gostoso para a família. Você que está também nos assistindo e acompanhando e cultuando ao Senhor, você escolheu a melhor parte. E por isso você, em nome de Jesus, vai receber da melhor parte. Todos acharam? Vamos ler? Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aleluia! Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, porque te adoramos. Te amamos, ó Pai. E temos esta convicção de que Tu és o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Ah, Senhor, se não for o Senhor em nossas vidas, o que seria de nós, ó Pai? Se não fosse o Teu consolo, o Teu aconchego, se não fosse os Teus braços, ó Pai, o Teu braço forte, ó Pai, sobre nós, não estaríamos aqui, Jesus. Não somos merecedores, mas o Senhor escolheu nos amar primeiro, e glória a Deus, porque Tu escolheste, ó Pai, homens e mulheres pequenos, sem capacidade nenhuma em nós mesmos, mas o Senhor escolheu implantar o Teu doce Espírito Santo dentro de nós, para nos fazer fortes, para nos fazer gigantes na fé, para nos fazer instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Nós nos entregamos às Tuas mãos, ó Deus. Nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, Senhor Deus, e queremos sim que o Senhor fale conosco nesta manhã. Te glorificamos porque Tu és o nosso alto refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Te glorificamos para sempre no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, amados. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, está difícil hoje. Como é difícil, amados. Nós vivenciamos muitas vezes os problemas. Nós vamos falar de família, nós estamos numa sequência falando de família. E como nós temos vivido tempos difíceis, vivido o que eu digo, vivido no meio da família, família da fé, família cristã, família de sangue. Temos vivido dias em que são tempos difíceis, os conflitos, de relacionamentos, quantas questões mal resolvidas, quantas questões emocionais mal resolvidas. E a estratégia de Satanás, amados, ela é a mesma, ela não mudou. A estratégia de Satanás para paralisar o plano de Deus na vida de na família, uma família que se propõe a estar na presença do Senhor, ela é a mesma desde o início, da fundação da família, desde lá do início. A estratégia dele é a mesma, a cilada, ele sempre implanta ciladas, e começando pelas pequenas coisas que a gente muitas vezes não dá nem valor, não dá nem importância, mas as estratégias são as mesmas. O projeto dele é parar a família, e ele usa
a única arma dele que ele tem, que é a mentira, porque ele é pai da mentira. Assim como ele usou desde o início, tentando separar e fazer separação da comunhão e da unidade do homem com Deus, ele continua nos dias de hoje. Ele muda, né, as ciladas dele, mas a estratégia da mentira é a mesma. E muitas vezes a gente acha que o problema não é o indivíduo, é o esposo, é o filho, o problema é alguém que está do nosso lado, lutando. A palavra do Senhor em Efésios 6, no capítulo 6, versículo 10 ao 12, se você quiser abrir ou só escute, porque a palavra fala, a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos fala, em Efésios 6, do 10 ao 12, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, quando nós estamos em família, no meio da nossa família, no seio da família, muitas vezes em conflito, nós achamos que o problema é o indivíduo, é o esposo, a esposa acha que é o esposo, os filhos acham que são os pais o problema. Muitas vezes os pais, sem entendimento, acham que o problema é o filho. Quando na verdade, amados, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não é contra aquela pessoa de carne e sangue, do seu próprio sangue que está do seu lado, mas sim contra as regiões celestes. Porque o mundo espiritual, ele existe, ele é real e é muito sério. E nós precisamos atentar e acordar. Vamos espiritualizar tudo, tudo é Satanás? Não, nem tudo é Satanás, nem tudo é o diabo. Muitas vezes nós mesmos damos a mão, muitas vezes, né, contribuímos com tudo para fazer dar errado, porque nós não abrimos os nossos olhos para enxergar o quanto nós precisamos lutar pela nossa família, o quanto nós precisamos orar, clamar a Deus e sermos nós, crentes, dentro da nossa casa, porque o primeiro ministério que Deus nos deu foi a família. Não adianta querer falar, eu quero fazer missões, eu quero ir para as nações, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero cantar, eu quero dançar. Se a tua casa, se a tua família não estiver estruturada, se você não cuidar com o zelo, com a dedicação do seu primeiro ministério, que é a sua família, não vai fluir, amados. Não adianta, não existe a aprovação de Deus se não houver o cuidado primeiro da sua família, para você ser zeloso e cuidadoso com os seus que estão diante de você. Aqui é fácil, a gente levanta a mão, a gente ora, chora na presença de Deus, e é lindo ser crente dentro de um templo, de uma igreja. É maravilhoso. A banda, como dizem, né, todos os instrumentos tocam, existe aquela parte linda, um acorde, uma harmonia. Mas e lá fora? Quando nós estamos dentro da nossa casa, nos conflitos, na hora da discussão, quem é você dentro da sua casa? Quem é você como esposa? Quem é você como esposo, servo de Deus? Quem é você, filho, que honra a promessa com honra? Honra teu pai e tua mãe, para que você prolongue os teus dias sobre a face da terra. É uma promessa é uma ordenança com promessa. Você honra, é um mandamento com promessa. Você honra e depois você recebe a bênção de ter seus dias prolongados e abençoados. Então nós precisamos, amados, entender que o inimigo continua plantando ciladas para tentar desfazer as famílias. E a nossa luta não é contra o nosso irmão, contra o nosso esposo ou filho que está junto conosco. E quando se instala essa guerra dentro de um lar, dentro de uma família, amados, Satanás, ele fica muitas vezes de longe só aplaudindo, porque é em cima disso que nós recebemos, muitas vezes acompanhamos e vivenciamos pessoas, filhos, muitas vezes os pais também, que vêm com dores, angústias da alma, tantas tormentas no seu coração, quantos conflitos e amarguras, que só o Espírito Santo pode tratar, curar, só o Espírito Santo pode fazer realmente aquilo que a obra é dele, não é do médico, não é do remédio, mas é a obra do Espírito Santo. Quantos jovens, homens e mulheres, estão hoje na depressão por causa de um relacionamento mal resolvido dentro da sua própria família? Quantos estão com distúrbios, doenças psíquicas e o adoecimento da sua alma
porque estão dentro de um lar, e um lar não estruturado, que muitas vezes está dentro de uma igreja, mas não consegue ser igreja dentro da sua própria casa e cuidando dos seus com amor, carinho, dedicação. E esses distúrbios, essas dores da alma e essas enfermidades do século 21, que os estudos falam que vai matar muito mais, a depressão vai matar muito mais que outras doenças, né, transmissíveis, porque precisam preencher o coração, o vazio que foi plantado. Somente o Espírito Santo pode trazer o preenchimento, tratar com bálsamo de Gileade, e só Ele pode curar. E a nossa arma para isso, Ele tem a arma dele. O inimigo tem a cilada, que é a mentira. Mas e a nossa arma de guerra? Qual é a nossa arma? Diga comigo: oração e perdão. Amém? Mateus 18, versículo 19. Mateus capítulo 18, versículo 18 e 19 diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Amados, que arma poderosa que é a oração. Precisa apenas de 2. Apenas 2. Ou seja, marido e mulher, mãe e filho, pai e filho, orar em concordância. A palavra fala, e o próprio Jesus disse: o que ligar na terra será ligado nos céus. O que for desligado na terra será desligado nos céus. Se 2 de vós concordarem em oração, isso será feito por quem? Por meu Pai que está nos céus. E quantos estão padecendo, morrendo, sofrendo, porque não conseguem parar para ter a concordância, o entendimento, a harmonia dentro de um lar, para orar em unidade, em comunhão, em concordância. Nós demoramos para aprender, mas aprendemos, porque o Senhor nos dá essas oportunidades, né? De juntos crescemos com os erros, com os acertos. E por muitos anos nós orávamos por uma moradia. O pastor falava assim: Deus, eu quero uma casa. E eu falava: Deus, eu quero um apartamento. Deus, eu preciso de um apartamento que eu possa estar segura quando Ele viaja. E nós colocávamos até mesmo o nosso pedido de oração de final de ano, né, de intercessão para o próximo ano, uma moradia. E um dia nós paramos e, em concordância, ele falou: mas não saía, não fluía, anos se passaram pagando aluguel. E ele falou assim: mas o que você precisa? O que você quer? Eu falei: eu quero apartamento, porque você viaja muito, eu fico sozinha com a Bianca, eu quero me sentir segura, protegida. E ele falou assim: eu gostaria de uma casa maior, melhor, espaço, mas se é assim que você vai se sentir protegido, então vamos orar na concordância. E começamos a orar. E naquele mesmo ano Deus nos trouxe a graça de comprarmos, adquirirmos com as mãos do Senhor no apartamento próprio, para a glória de Deus. E aí, Deus não faz apenas, né, aquilo que é o necessário da nossa necessidade, Ele faz além das nossas necessidades, Ele também atende o desejo do coração. Para a glória de Deus, hoje nós temos uma casa com o espaço que Ele tanto pediu. E na concordância, amém? Então, é simples. E tantos outros testemunhos nós já podemos presenciar, viver, coisas pequenas, de viagem. Nós precisamos parar um dia para descansar e ter uma viagem de família. Vamos orar juntos. Família, concordância. Nós vamos orar nesse objetivo. E às vezes a luta está tão grande, a cegueira espiritual está tão assim, né? A luta está tão pesada, que a pessoa não para perceber: olha, vamos orar. Para todo momento, repreende toda qualquer ação maligna e vamos orar em concordância, repreendendo todo e qualquer espírito de divisão, de discussão, de separação. Porque às vezes é mais fácil falar: não, vamos arrancar o mal pela raiz e separar de vez e cada um para um canto. Ou não vamos fazer mais isso, esse plano seja, né, abortado das nossas vidas, essas férias sejam abortadas. É uma palavra pesada e feia, mas é assim. Como seres humanos, a gente quer resolver rapidamente e arrancar o mal pela raiz. Quando na verdade Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem propósitos. E glórias ao nosso bondoso Deus, que Ele faz infinitamente mais. Ele faz além daquilo que nós pedimos, pensamos e cremos, segundo o poder que nós opera. Porque os pensamentos deles são maiores do que os nossos, os caminhos deles são melhores
do que os nossos. Mas, quando haverá concordância, nós podemos vencer. Se nós podemos vencer, amados, em concordância, então nós precisamos colocar em prática a oração diária dentro da nossa casa, a oração com os nossos filhos, a oração com o nosso esposo. Quantas batalhas nós poderíamos ser impedidos de passar, de sofrer, de padecer, se nós tivéssemos parado para falar: Senhor, está nas tuas mãos, vamos orar, vamos clamar, vamos concordar juntos, em nome de Jesus, amém? Então é uma arma que nós temos poderosa nas nossas mãos, amados. E ela está disponível quanto tempo? Apenas 10 minutinhos por dia? Não. 24 horas por dia. 365 dias no ano. Todos os dias. O tempo todo. Você pode orar ao Pai que está nos céus, mas que está tão perto de você, tão perto, que habita dentro de você o Espírito Santo. Que a palavra fala que mesmo quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo, ele é o intérprete por excelência. Não existe linguagem que ele não consiga interpretar. Não existe língua que ele fale assim: essa não estou entendendo. Não, porque mesmo quando nós estamos com a nossa boca fechada, mas o nosso coração gemendo, chorando, quebrado e clamando em espírito, ele leva e fala assim: olha, Deus, está vendo essa pessoa que está chorando, está vendo sendo esse problema com o filho, com o esposo, com o marido. Jesus, desce lá, Senhor, envia teu anjo, vai à frente, quebra todo laço inimigo, e ele interpreta por nós, por excelência. Você pode dar glória a Deus? Está disponível, é nosso direito, é nossa herança, esse acesso livre ao Pai. Nós não precisamos de intermediário, não precisamos parar numa porta, pedir para alguém levar até Deus e ficar. É horrível a espera. Esperar que alguém faça por você, né? Terceirizar o serviço. E o nosso Deus fez isso por nós, dando o seu Filho Jesus para morrer na cruz, porque ele falava assim: olha, eu quero livre acesso com esse povo, eu quero relacionamento, eu quero intimidade. Quanto tempo nós temos parado, amados, para dar atenção exclusiva ao nosso Pai? Será que é só nos dias de culto que nós paramos para abrir a Bíblia, para orar e clamar pela família? Se você faz isso todos os dias pela sua família, ainda assim nós passamos e lutamos por tribulações, travamos batalhas, mas quando você está na presença de Deus, colocando no altar do Senhor a sua casa, a sua família, pode ser sim que você passe pelo vale, pela tribulação, pela luta, mas você passar com o Senhor dos Exércitos à tua frente, o general de guerra, ele vai na frente, na batalha, na sua frente ele vai, e isso nos traz conforto. O Senhor é meu refúgio, o meu refúgio, lugar de habitação, lugar de proteção, lugar que você sente realmente amparado. É isso que nós temos diante de Deus. Amém? Uma frase de um livreto que eu li de Craig Hill, que fala assim: você não precisa estar errado para arrepender-se. E eu falei: puxa, uma coisa que a gente ministra para as pessoas: olha, muitas vezes o casal discute, eu falo assim: olha, mas ele estava errado. Não tem problema, vai lá, pede perdão. A segunda arma que nós temos, amados, para ter harmonia no nosso lar, para ter a comunhão com Deus dentro da nossa família, além da oração, é o perdão. Diga comigo: perdão. Perdão. E é difícil pedir perdão quando você está certo. Pensa você. Você está certo, você está na posição realmente que, né, de estar certo. E a pessoa está errada com você. E além de tudo, você foi ferido por palavras, ferido, magoado. Aí você na sua postura de homem de Deus, de mulher de Deus, que anda em comunhão com o Espírito Santo, você vai até a pessoa pedir perdão. Perdão porque eu estou certa. Não. Essa frase, mesmo estando correto, é arrepender-se e você tomar a atitude de pedir perdão. Por quê? Quando nós temos essa atitude no nosso coração, o inimigo é envergonhado. As bênçãos são destravadas dos céus, da região celeste. Porque o que o inimigo quer é realmente colocar a guerra, instalar a guerra dentro da família, para que não haja perdão, para que não haja oração, para que haja realmente a desmotivação de qualquer coisa espiritual e as coisas continuem se definhando. A palavra do Senhor em Mateus 6,14, versículo 15 também diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também
vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Colossenses 3, verso 13, diz assim: suportando-vos uns aos outros e, vírgula, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim, diga comigo, como Cristo, vos assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Não importa quem está certo, quem está errado. Se existe alguma ofensa entre as duas partes, perdoa, libera perdão. Por quê? Se Cristo nos perdoou, pagando todos os nossos pecados. Ele não falou assim, olha, de 1 a 10, esses pecados estão perdoados. Não. A palavra fala que nós somos perdoados, os nossos pecados foram perdoados. Ele se fez maldito por nós naquele madeiro para nos resgatar, nos trazer salvação, libertação, salvação eterna. E Ele nos perdoou de todos os pecados. E por que eu tenho que guardar o rancor, a mágoa e ficar falando assim, ele não merece o meu perdão? Quem é você para dizer que o teu próximo não merece o teu perdão? Se você, assim como eu, nós não merecíamos, e o próprio Senhor Jesus, sendo santo, sem pecado nenhum, se entregou por amor a mim e a você. Quem foi que disse? Então, quando você tem a atitude de quebrantamento para chegar para o teu esposo, chegar para o teu filho, para a tua filha, para um irmão de caminhada que você considera muito, e fala, olha, nós nos desentendemos, eu me chateei com o que aconteceu, com o que você falou, porém, eu quero te pedir perdão. E o pedir perdão, amados, não é da boca para fora, é simplesmente falar pedir perdão, mas é o teu coração estar livre deste peso diante de Deus e realmente liberar o perdão. Ah, mas e se a outra parte não me perdoar? Aí, meu amado, ele vai prestar contas com Deus. Amém? Amém. Muitos conflitos, muitas dores da alma, muitas angústias podem ser apagadas, curadas com essas duas atitudes, essas duas armas. A oração, porque muita oração pode ter seus efeitos. A oração do justo pode muito ter seus efeitos. E o perdão, porque se Cristo nos perdoou, também Ele vai nos ajudar para liberar perdão ao outro e vai apagar também todo pecado, amém? Provérbios 14, verso 26 diz assim: no temor do Senhor, há firme confiança, e Ele será um refúgio para seus filhos. Amados, não há outro meio, não há outra forma de nós levarmos a nossa família, a nossa casa, se não for aos pés do Senhor. No temor do Senhor. É no temor do Senhor a firme confiança. E Ele mesmo, o próprio Deus, será o nosso refúgio quando nós precisarmos. Será o refúgio para os seus filhos. Será refúgio para mim, será refúgio para os meus filhos, e no futuro para os netos e para a geração que virá. Porque é nele que nós temos a certeza e a segurança de um amanhã na eternidade. Ele será nosso refúgio, Ele será nossa fortaleza. Então, com a oração, a liberação do perdão e a convicção que só Deus pode trazer a estrutura para uma casa, para uma família abençoada, nós conseguiremos vencer qualquer cilada do inimigo. Qualquer cilada e artimanha de Satanás, nós venceremos o nome de Jesus, quando nós colocarmos no centro de tudo o Senhor nosso Deus. Numa entrevista de emprego essa semana me perguntaram assim: qual é a pessoa que você tem por referência, admiração? Eu falei, o Senhor meu Deus, o meu Senhor Jesus Cristo. Porque se eu não tiver a motivação que vem dEle, se eu não tiver a cada instante o ar que eu respiro, se eu não tiver que vem dEle a força, o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha admiração é nele, é somente nele, porque dEle são todas as coisas. Ele é a fonte de tudo. Então eu me inspiro, eu admiro, eu adoro somente Ele. E você pode até achar estranho, eu falei para a pessoa, e achar muito estranho, muito espiritual da coisa, mas é somente Ele, a pessoa que eu admiro. Então somente nele, amados, a nossa confiança pode estar colocada, para nós termos realmente a nossa família em tranquilidade. Em qualquer situação podemos passar, como nós começamos, né? No Salmos 46. O Senhor, cadê aqui? Deus é nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É tudo que nós temos visto, amados. Reinos se movendo. Tudo que você olhar à sua volta neste mundo físico, você vai olhar e falar, já não tem mais solução para este mundo. Mas tem o nosso Deus, Ele é a solução. Ele é o escape para essa nação e para todo o mundo. Mas tudo está acontecendo, amados, porque a palavra está se cumprindo. Mas ainda que tudo está acontecendo, as tribulações vindo, reinos se movendo, as águas que se levantam aí, tufão e tantas outras coisas mais, nós não vamos nos abalar, nós não vamos nos desesperar, porque o nosso refúgio e fortaleza, a morada do Altíssimo, está de livre acesso para nós. Nós temos esse livre acesso e é na família, amados, é dentro da família que nós precisamos ser este refúgio, ter este refúgio de Deus e ser este amparo para os nossos filhos. A esposa sendo para o esposo, como já foi falado em outras aulas. O esposo sendo ajudador também da esposa, como já foi falado. Porque é na família, que é a primeira instituição que Deus criou, foi a família. É na família. O papel da família é acolher, nutrir, preparar e cuidar, amparar, dar destino e dar a direção. Nós só mostramos o caminho e a direção para os nossos filhos. O segui-lo, quem vai fazer são eles. Nós não podemos estar 24 horas com os nossos filhos. Mas o que for ensinado por princípio, por valor, por aquilo que é realmente de esperança na verdade da palavra, isso vai ficar encravado no coração deles. Isso vai dar destino para eles. Isso vai dar para eles a direção de falar, olha, realmente eu quero viver uma vida boa, sossegada, tranquila, debaixo desse refúgio que é o Senhor nosso Deus. E eles vão viver, amados, nós viveremos o propósito inicial da família na face da terra, que é ser uma instituição séria, que é ser uma instituição que traz homens e mulheres debaixo da palavra, homens e mulheres que realmente andam na palavra, e lá na sociedade serão homens e mulheres que farão a diferença, sendo realmente a luz de Cristo, o sal da terra e a luz do mundo, porque nós vamos refletir isso lá fora. Amém? E é na família que nós encontramos isso. E como você pode ver com todos os ensinos, depende somente de mim. Depende de você. Dentro da sua casa, é você. Dentro da minha casa, sou eu, é o pastor, é a Bianca, é o Cristo. Depende de nós. O viver em paz. O viver uma vida sossegada, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Então, sem Deus nada é possível. Mas se colocarmos Ele em temor, na presença do Senhor, a nossa casa, a nossa família será bem-sucedida, abençoada, morada de paz, Beit Shalom. E independente das circunstâncias, estaremos juntos, unidos e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Feche teus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelas famílias aqui representadas. Se até o dia de hoje você tem tido dificuldade para ser essa pessoa que realmente tenha confiança no alto refúgio, no Deus do refúgio, da fortaleza, no Deus que realmente traz segurança, abrigo e proteção, eu quero que você levante suas mãos bem alto. E aonde você está neste momento, você grite por socorro pelo Senhor, você grite por auxílio, por ajuda, para que Ele entre na sua casa, na sua família, e Ele comece a fazer a diferença no seu proceder, no seu caminhar, nas suas palavras. Aquilo que era amargo, fel, palavras que saíam de maldição, comece a sair da sua boca a partir de hoje palavras de bênção, que profetize sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família,
palavras que trazem realmente a restituição, a restauração que vem somente do Senhor. Sozinho nós não conseguimos, amados, mas no Senhor o Senhor traz paz. O Senhor traz o Espírito Santo que nos fortalece, que como intérprete por excelência Ele vai conseguir traduzir para Deus o seu clamor, a sua oração, o seu grito, o seu choro, as suas lágrimas. Quantas famílias destruídas, porque não tem tido a coragem, eu digo coragem, de parar para ofertar um tempo em oração juntos, em família ao Senhor. Vale a pena, amados. Vale a pena investir a sua casa, investir na sua família, investir um tempo de oração, investir um tempo de jejum, um tempo de comunhão. A sua casa, com os louvores, você atrai a presença de Deus, você atrai a presença do trono da glória para a sua casa. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã tão abençoada que nós temos a oportunidade de juntos poder, a Deus, orar na comunhão do Espírito Santo, te bendizer, na comunhão do Senhor, ouvir a tua voz, a tua palavra. E, ó Deus, nós sabemos que nós vivemos em tempos difíceis, em que o inimigo ainda está solto, ó Deus. Ele está lá fora, Jesus, porque a tua palavra fala que ao nosso derredor, ó Pai, ao nosso redor estão os anjos do Senhor, acampados no nosso serviço para nos guardar, nos proteger e livrar de toda qualquer artimanha de Satanás. Ó Pai, nós podemos viver, ó Deus, tempos difíceis, ó Deus, ainda neste mundo, porque nós estamos nele ainda, mas nós não pertencemos a ele. A tua palavra nos falou, Jesus, o Senhor mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor nos advertiu para que tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós também venceremos. Ó Pai, eu te peço, ó Deus, sobre cada casa, sobre cada lar aqui representado, sobre todos esses que estão, ó Deus, nos assistindo, ó Pai, acompanhando este momento. Quantos têm chorado, Deus, amargamente a vida de um filho fora, Pai, dos teus caminhos. Quantos filhos têm chorado, ó Pai, pela salvação dos seus pais, porque sabem a importância de ter o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quantos pais têm chorado, ó Senhor, a vida de um filho na cadeia, Deus, porque escolheram outros caminhos e caminhos errados. Quantos têm chorado, ó Senhor Deus, por a vida, Deus, de um aflito, ó Deus, na enfermidade, ó Deus. Quantos têm chorado, ó Deus, e clamado por cura, por libertação. Deus Todo-Poderoso, só Tu tens o poder para desfazer as obras das trevas e trazer, Senhor Deus, em nome de Jesus, a luz de Cristo em cada caminho e trazer, ó Pai, a Tua paz que excede a todo entendimento, essa paz que o mundo não compra, a riqueza deste mundo não pode comprar, mas, ó Deus, o Teu Espírito Santo nos garante paz, vida abundante na Tua presença. Nós queremos atrair a Tua presença para dentro do nosso lar, Senhor. Nós queremos atrair a Tua doce presença para dentro da nossa casa. Nos dá a sabedoria do alto, ó Deus, para as mulheres, ó Deus, que têm, ó Deus, chorado, clamado por sabedoria. Dá-nos, ó Deus, sabedoria do alto para sermos a mulher que Tu queres, a mulher sábia que edifica a sua casa. Para sermos, ó Deus, mães, realmente, ó Pai, mães que atraem a Tua presença e dão a direção e o caminho e destino para os nossos filhos. Quantos homens, ó Pai, precisam da hombridade que vem, ó Deus, da Tua presença, Senhor Deus, para serem realmente sacerdotes do seu lar, para se posicionarem como aqueles que atraem a glória de Cristo para dentro da sua casa, o governo do Senhor sobre o seu lar. Quantos homens precisam ser ensinados, e, ó Pai, só o Teu Espírito Santo pode ensiná-los a governarem bem as suas casas e serem realmente homens que, ó Deus, trazem provisão, proteção. E, ó Deus, atrai, ó Deus, o sacerdócio para dentro do seu lar. Ó Deus, que o coração dos filhos se converta ao coração dos seus pais, que o coração dos pais se converta aos seus filhos, que haja, Deus, comunhão, unidade, arrependimento e perdão dentro das famílias, ó Pai. Que, ó Deus, possamos, ó Deus, acordar para o tempo que se chama hoje, agora. Tenhamos, ó Deus, a ousadia de entrar na Tua presença todos os dias,
orando, clamando, Deus, profetizando a tua bênção, a tua paz dentro do nosso lar. Nós não aceitamos o agir do inimigo, ó Deus, dentro da nossa casa, na nossa família, porque servimos a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós temos a um Deus que tudo pode ao nosso favor, segundo a tua vontade, o teu poder, que em nós opera. Ó Deus, nos dá, ó Deus, sabedoria do alto, para, ó Deus, em nome de Jesus, atrairmos a tua doce presença, e em nome de Jesus, com coragem, ó Deus, administrarmos tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e que possamos, ó Deus, juntos buscar a tua face, e estarmos, ó Pai, em nome de Jesus, sensíveis à tua voz, sensíveis ao teu querer, ao teu chamado, em nome de Cristo Jesus. Consagramos tudo a ti, Senhor, e queremos e desejamos a tua presença, e andarmos no temor do Senhor. Ó Deus, a tua vontade, o teu querer se cumpra na nossa casa, para o louvor e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.